Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente à disciplina de Equipamentos Processo 2. Hoje nós vamos para a aula 11, Motores a Combustão Interna. E vamos ver a parte 2, que ficou alguns componentes ainda muito importantes para serem vistos. E na próxima aula, então, vão sobrar então sistemas auxiliares, a parte de funcionamento e manutenções. Tá bem? Então, continuando da aula passada, outro componente que é muito importante é o pistão. Ele é um componente que recebe diretamente o impulso da combustão dos gases e transmite esse impulso, né, essa explosão, para a biela. E depois nós vamos ver que a biela transfere essa força, essa energia para outros componentes, tá bem? Então, a princípio, o pistão ele tem duas partes bem importantes, tá? Que é a cabeça dele e a saia, tá bem? Cada um tem uma particularidade, né? Tem uma importância e iniciando com a cabeça, então, do pistão, ele tem geralmente um diâmetro menor que a saia, né? E depois ele, conforme aumenta a temperatura, ele começa a se dilatar. O diâmetro dele é menor e ele forma tem um formato cônico, né? Então, o diâmetro superior é menor e a saia é maior. Então, esse volume que aumenta, ele é calculado em função da dilatação do material e em relação à temperatura que ele chega, né? Então, por isso que a temperatura do motor tem que ser sempre monitorada, né? No painel ali sempre vai ter a temperatura que está o motor em funcionamento. E essa temperatura não pode se elevar, que, pois o risco é, então, de fundir esse material, né? Vai aumentar a temperatura, ele vai começar a dilatar, vai aumentar o seu diâmetro e ele vai começar a raspar demais no cilindro, né? Que é aquele componente lá do bloco que nós já havíamos visto na aula passada. Bom, então aqui na parte da cabeça tem esses segmentos aqui, onde são alojados os anéis, que nós vamos ver mais a seguir, tá? E aqui na parte de baixo da saia é onde é acoplado então o pino com o uso dos anéis elásticos, e esse pino é o que vai fazer a fixação do pistão com a biela, tá? E na parte do topo, ou céu, e aqui dá para ver que tem algumas inscrições, são gravados, então, algumas informações relevantes, então, a montagem do pistão, né? Na hora que vocês vão montar o pistão, no motor, ele tem essas informações para indicar como é que ele deve ser montado, tá bem? Então, vocês notam aqui por essa imagem que existem vários tipos de cabeça de pistão, né? Então, essa parte que ela é usinada, né? Então, ela tem um rebaixo. Esse rebaixo aqui, muitas vezes, ele foi determinado dessa forma para que seja, então, a câmara de combustão, tá bem? Outras geometrias, muitas vezes, são para acoplamento das válvulas, para que as válvulas não toquem no pistão. E muitas outras são simplesmente para que tenha uma turbulência na parte superior do pistão. Então, nós vamos ver que lá os motores de combustão interna de dois tempos, ciclo dois tempos, eles possuem uma geometria bem específica, e aí nós vamos ver para que serve. Tá bem? Então, ela pode ser plana, côncava ou convexa e muitas vezes um formato irregular.
Isso vai depender do projeto, né, que está envolvido esse pistão. A plana é a forma mais usada, devido à facilidade de usinagem, então tu só tem que fazer um aplanamento na parte superior, e aí a câmara de combustão não fica no próprio pistão, né? Fica acima do pistão, a parte onde é feita a ignição, né? Onde inicia-se a combustão. Os topos, né, dos pistões, quando são côncavos, geralmente é usado para motores de ciclo diesel, tá? Principalmente de injeção direta. E aí, então, nesses casos, a combustão é formada no próprio pistão. E as convexas, que é aquelas que são, parece um domo na parte superior, são usadas para motores com câmara de combustão do tipo semisférica. Tá? Então, ele se adequa a câmara de combustão com o pistão, se adequa os dois. Então, semisférico e convexa. A saia do pistão é a parte onde se aloja o pino munhão, né? Já havia comentado. E alguns motores de grande porte, para facilitar a raspagem do óleo nesses cilindros, utiliza-se na saia esses anéis de segmento que são do tipo raspador de óleo. Nós já vamos ver também os tipos que existem de anéis, né, que são utilizados, então, principalmente para a parte de lubrificação do cilindro, tá bem? O furo na saia do pistão, onde se aloja o pino munhão, é na maioria das vezes deslocado em relação à linha de centro, tá? Com a finalidade de contrabalançar as forças laterais provocadas na combustão. Porque, como o pistão, a biela se desloca num sentido, né, ela tem que se deslocar em relação ao centro, né? Ela sobe num sentido e depois se desloca do centro, né, no ponto morto superior, se desloca, e aí ele tende a ter uma resultante das forças, e aí esse pistão, ele muitas vezes ele tende a se atravessar, né, ter um desalinhamento. Então, o que acontece é que esse furo, né, esse orifício aonde é colocado o pino munhão, ele é um pouquinho deslocado do seu centro para contrabalançar, então, esses efeitos das resultantes dessas forças, né? Então, a câmara de combustão, muitas vezes, quando ela é projetada em cima do próprio pistão, muitas vezes também ela tem um formato para contrabalançar essas resultantes das forças, né? Então, as informações que eu falei sobre o pistão, né, que são indicadas no topo, né, são relativas à massa, direção de montagem, a classe do pistão, folga de montagem, porque se o motor foi feito retífica, na hora de fazer a retífica é removida uma quantidade de material, né? Mesmo que seja mínima, essa folga na montagem tem que ser comprada de acordo, o pistão tem que ser comprado de acordo com essa folga, tá? Então, se foi usinado, sei lá, 1/10, né? 1/100, isso vai depender, claro, das folgas de montagem, que já existem os kits prontos para essas folgas. Então, não dá para fazer qualquer tipo de usinagem. Tem que ser feita uma usinagem de acordo com as folgas de montagem dos pistões, tá bem? Tem também a medida da saia, gravada nesses pistões, número do cilindro e alguma sobremedida, que é de projeto.
Bom, os anéis de segmento, eu havia conversado agora há pouco, eles são, no mínimo, 3 tipos, tá? Tem os segmentos que são chamados de compressão, tá? E o segmento que é o raspador de óleo. Então, quando o pistão sobe, ele carrega consigo o óleo, né, para fazer toda a lubrificação até a parte superior, até o ponto morto superior. E aí depois ele tem que fazer a raspagem desse óleo, tá? Tem que tirar esse óleo, porque se ele ficar na câmara de combustão, ele vai ser, ele vai entrar em combustão também, né? Então ele vai ser queimado e a queima desse óleo lubrificante pode acontecer dele começar a gerar uma fumaça, né? Bem característica, uma fumaça com uma cor mais escura e com cheiro característico também. Então, esses anéis de compressão, eles servem para quê? Para que a compressão não passe pela lateral, né? Esse aqui é o espaço que tem entre o pistão e a câmara, tá? Aqui é a câmara de combustão. E aqui é a borda do pistão. Então, a compressão, né, os gases da compressão vão entrar aqui por esse espaço e vão pressionar o anel para que ele fique contra a parede, tá? Então, ele vai raspar, né? Raspar não, ele vai ficar em contato com a câmara de combustão, né? Fazendo uma vedação. E o segundo também, né? Mas muitas vezes ele trabalha com as duas funções. Ele também faz uma última raspagem, por isso que ele tem esse formato aqui. Aquilo que ainda passou pelo raspador de óleo é feito por esse anel intermediário e também ele vai sofrer as compressões que, de certa forma, passaram pelo anel superior. Então, ele também vai exercer essa função. Então, ele na maioria das vezes, servem para essas duas. O que acontece é que existem alguns motores que possuem mais do que 3 anéis, né? Então, eles vão ter funções mais específicas para cada um, tá bem? Então, esse primeiro anel é chamado anel de compressão de fogo. Segundo segmento tem a dupla função. E o terceiro é o raspador, tá? Então, por isso que ele tem esse formato. Você tem que imaginar que essa imagem aqui é como se eu tivesse cortado o pistão. Eu estou vendo ele em corte, tá? Mas o que eu estou mostrando em corte somente são os anéis. Muito bem. Então, o pistão em temperatura ambiente, ele possui essa forma cônica que eu falei para vocês, e também ele tem uma forma oval, tá? Ele é cônico no sentido vertical, ele é cônico, e oval se tu olhar ele por cima, né? Pela parte superior aqui. Vocês vão ver que ele é oval. Aí vocês vão dizer, tá, mas a câmara de combustão também é oval. Não, nesse caso o que acontece? Esse formato oval, depois, ele vai, conforme ele vai aumentando a temperatura e chegando na temperatura de serviço, ele vai se transformar em cilíndrico, né? Uma forma circular, né? Se tu olhar de cima. Então, ele vai adotar, né? Ele vai ter aquele diâmetro que tem na câmara de combustão, que tem no cilindro, tá? E aí sim ele se torna cilíndrico e aí, nesse caso, a pressão total, né, a maior pressão vai ficar sobre a cabeça, não vai ser sobrecarregado nos anéis. Bom, então é por isso que, e eu posso repetir algumas vezes, isso é uma coisa bem importante, os veículos, né, eles não são projetados para serem ligados e logo ser dado carga no motor, tá? Ele tem que chegar na temperatura de funcionamento para depois colocar carga. O que é colocar carga? É engrenar a marcha, né? E aí sair andando, tá?
Isso aí é colocar carga no motor. Então, se vocês notarem, né, os motoristas, né, os caminhoneiros, eles fazem muito isso aí. Eles ligam o caminhão, esperam ele chegar na temperatura. Claro, eles também têm a questão de encher os reservatórios de ar comprimido, né, que servem para liberar os freios, né, e também depois serem acionados. Então, é utilizado os caminhões que são utilizados com freio a ar, né, que é uma grande maioria. Então, eles ligam o caminhão, esperam na temperatura, chegar na temperatura de serviço, o motor, e aí sim é que dão carga no motor. Isso serve para quê? Para quem não tem, então, esses desgastes prematuros, tanto na câmara, no cilindro, como também no pistão e anéis. E esses desgastes prematuros depois começa a ter consumo de óleo combustível, começa a baixar óleo, como é que geralmente se fala, e aí tem que ser feita, então, a manutenção, né? Troca dos kits e verificação se é necessário também trocar a camisa ou fazer retífica de motor. Bom, então esses cuidados no dia a dia tem que ser levados em consideração para que tenha, então, uma vida útil maior, tá bem? Bom, o pistão tem muito mais informações, né? Principalmente a forma construtiva, classes de cada um, mas aí não é o nosso intuito, né? Que é o projeto, e sim a manutenção. Por que ele é dessa forma? E mais adiante nós vamos ver o funcionamento e montagem, aí nós vamos entender também o que ficou ainda de informação a ser visto, tá? Mas o funcionamento, como eu havia comentado com vocês, primeiro vamos ver todas as peças, vamos entender para que elas servem, e depois eu vou mostrar o funcionamento de uma vez só. E aí vocês, cada vez que eu falar num componente, vocês já vão saber o que ele é, né? Então, o pino munhão é esse pino aqui, ó, né? Dessa imagem ou dessa imagem aqui, tá? Então, vocês podem ver que aqui, ó, nesse pistão aqui, existem 4 anéis, tá? Aqui é só uma figura, uma imagem, um esquema, né? Não tem o número de anéis corretos. Mas esse aqui eu peguei de um fabricante, né? De uma marca. E ele possui, então, deixa eu contar certinho aqui, ele possui 5 anéis, tá? Cada um deles possui uma especificidade, tá? E esses anéis elásticos aqui, ó, é o que é colocado nesses sulcos, né, internos aqui, que vão fazer com que o pino não se desloque, tá? Então, o que é o pino munhão? É um órgão que serve de articulação entre a biela e o pistão, e o pino munhão é um tubo de aço, que ele é tratado termicamente e transmite a força da explosão para a biela. Ele também não tem um formato totalmente cilíndrico, ele tem um formato, de certa forma, também oval. Isso porque, claro, vai depender de projeto, mas os que são ovais, eles também servem para que tenha uma dilatação, né, em função da temperatura. Então, vai aumentar a temperatura, ele vai dilatar e vai se adequar a esse orifício aqui, tá bem? Porque se ele for montado justo, né, totalmente justo, ele vai aumentar o tamanho, e como ele é de material diferente muitas vezes é diferente, né? Na grande maioria das vezes é diferente, porque o pistão é feito geralmente de alumínio, né? E o pistão aqui, e o pino é feito com uma liga de aço, né? Que precisa ter uma resistência maior, porque ele vai pegar toda aquela energia da combustão e vai transmitir para a biela. Mas o que é que transmite? É o pino. É o pino que existe de fixação entre o pistão e a biela. Então, é ele que recebe tudo e transfere.
Bom, a montagem deles pode ser de forma fixa, quando é livre na bucha da biela e fixo no pistão, tá? Então, é sempre relacionado ao pistão. E ele é oscilante justamente quando é o contrário, quando ele é fixo na bucha da biela e é livre no pistão. O que que é livre? Livre que, na verdade, ele consegue se mover um em relação ao outro. Eles dois não estão fixos, tá? Então, nesse caso, você tem que imaginar que existem três formas. Ou ele está fixo numa das extremidades, né? Fixo tipo o pino em relação ao pistão, ou ele está fixo, né? O pino em relação à biela, ou ele é chamado de flutuante, quando ele é móvel tanto na biela quanto no pistão. Aí, nesse caso, utiliza-se travas para evitar seu deslocamento. Que deslocamento? Deslocamento axial, tá? Principalmente axial, para que ele não tenha, então, essa flutuação seja só de forma radial e não axial. Que se for no sentido axial, ele pode sair e aí pode comprometer, porque ele pode começar a ficar raspando no cilindro, né? Ele pode danificar, porque aí ele vai sair aqui da saia, vai se deslocar mais para um sentido e aí vai ter pouca área de contato em relação ao orifício aqui na saia do pistão. Bom, então, logo mais voltaremos, vamos começar a parte de biela, manivela, tá? Então, logo mais voltaremos aqui.